Boa tarde, queridos amigos internautas. Está no ar a partir de agora mais uma edição do programa Na Hora do Esporte pela Bahia Foco TV. Vamos entrar às manchetes dessa segunda-feira, mas antes eu quero mandar o meu abraço ao meu querido amigo Franco Júnior, a toda a equipe aqui da Bahia Foco TV, trabalhando para deixar você aí sempre bem informado, com boas imagens, acompanhando através da internet tudo o que acontece aqui em nossa região. Campeonato Baiano, Touro do Sertão, Siriva da Degola e Juazeiro é rebaixado no estadual, pelo menos por enquanto, porque rola aí na justiça, por conta de que a equipe do Ipitanga, né, lançou um jogador irregular em uma das partidas do campeonato. O tapetão já começando a funcionar, querendo tirar o Juazeiro e botar o Ipitanga. Isso aí é situação que nós vamos detalhar logo mais. Tristeza, Ipitanga, agredido e não é rebaixada a equipe do Ipitanga. Campeonato Baiano, Vitória vence o Serrano e garante vantagem nas finais. A equipe do Bahia joga mal novamente, perde para o Atlético de Alagoinhas com muita confusão lá em Alagoinhas. Vamos ter também os gols de ontem pelo Campeonato Estadual do Brasil, né? Todos os campeonatos aqui de 2011. 15 de novembro, Copa Master de Futebol, Caeira e a equipe do ABC se classificaram para a final. Jazidão, Filadélfia vence Cruzeiro no Peixe e Expressinho desbanca o Serrano de Quixabeira. Verdes Mares vence Folgado, a Vaza do Poço e ganha por WO. Copa 13 de junho, definidos 2 classificados do grupo 3. Campeonato Jacobinense de Futebol, Palmeiras vence e garante a primeira vaga, indo assim também pegar a equipe do Vila Nova no próximo domingo. Vamos também logo rapidinho aqui e retornaremos ligeiro para a continuação do programa do esporte através da Bahia Foco TV. Então, rapidinho, né? Voltamos aí. Campeonato Baiano, a equipe do Fluminense de Feira de Santana se livrou de ser rebaixado pelo Campeonato Baiano de Futebol e conseguiu vencer a equipe do Juazeiro, já que o Juazeiro não se foi bem, saiu e está rebaixado no Campeonato Baiano de Futebol. Aconteceu esse jogo ontem, no domingo, dia 10, Fluminense de Feira e Juazeiro empataram em 1-1 pela última rodada do torneio da morte no estádio Joia da Princesa, lá dentro, hein? O Fluminense passou por uma situação bem complicada diante da equipe do Juazeiro. Esse resultado salvou o Touro do Sertão do rebaixamento, mas mandou o Juazeiro de volta para a segunda divisão de onde ele veio, né? Pelo menos de acordo com a tabela, é que a polêmica envolvendo Ipitanga, que perdeu para o Colo-Colo por 1-0, ainda deve dar muito pano para a manga. Inicialmente a diretoria do time lá do Vale do São Francisco disse que não se envolveria com o assunto, mas agora com 8 pontos conquistados, o Juazeiro ficou em terceiro na chave, 1 ponto atrás do Tucano, que é a equipe do Ipitanga. Já o Fluminense terminou na ponta do grupo com 11 pontos. Na partida do Juazeiro abriu o placar com o veterano atacante Ailton. Juazeiro 1, Fluminense 0. Tristeza, o Ipitanga agredido, tenta sair do rebaixamento lá em Senhor do Bonfim. O Ipitanga garante a sua vaga na primeira divisão do Campeonato Baiano. As equipes do Fluminense de Feira com 11 pontos, Ipitanga com 9 pontos e foram rebaixados na situação. Então o Juazeiro, que ficou só com 8 pontos, e a equipe do Colo-Colo, que chegou apenas 6 pontos. O Colo-Colo venceu Ipitanga em Ilhéus por 1-0. Em Feira de Santana, o Fluminense conseguiu empatar com o Juazeiro em 1-1. Denúncia. O presidente do blog do Kleber Vieira informa em primeira mão que procede a denúncia de que o jogador Léo entrou de forma irregular
contra o Fluminense de Feira de Santana, no Pedro Amorim, isso o atleta da equipe do Ipitanga. O terceiro cartão era para ser cumprido nesse jogo e por erro da diretoria, ele cumpriu apenas uma partida, que foi a partida anterior com o Atlético em Alagoinhas. Com isso, o Ipitanga perde 6 pontos, fica com 3 pontos, e o Juazeiro com 8 assume a vaga do Tucano. Tá aí. Falta apenas a oficialização da Federação Baiana de Futebol. Pelo Campeonato Baiano, o Vitória continua imbatível, né? Vence o Serrano e garante vantagem nas finais. O Vitória venceu o Serrano por 3-2 no sábado passado, jogando fora de casa, lá em Vitória da Conquista, e garantiu as vantagens de jogar por 2 resultados iguais nas fases seguintes. Com o resultado, o time de Antônio Lopes, né? Antônio Lopes, grande treinador, arrumando a sua equipe, o Vitória chegou ao seu 9º triunfo consecutivo e igualou ao recorde alcançado pela equipe do Vitória de Artuzinho em 1997. Outra vantagem garantida pelo rubro-negro é poder decidir as próximas 2 fases, tá vendo aí? As 2 fases do campeonato, do torneio, ele pode decidir em casa. O Leão dominou a partida desde os primeiros minutos e não deu chance ao time do interior. O destaque da partida ficou por conta do trio ofensivo. Nicão, esse trio já é forte, já vem atuando e jogando junto há alguns dias, e está dando certo esse trio de ataque. Nicão, Elkson e Giovani, que comandou as ações do time de Lopes e deixou perdida a marcação da equipe do Serrano. O Serrano entrou com a marcação mais segura, homem a homem, mas não se deram bem, e o Vitória conquistou aí mais 3 pontos. Vamos conferir aí agora os gols da partida, exceto o segundo gol do Serrano. O Vitória volta a campo pelo Campeonato Baiano, em Vitória da Conquista, o Serrano recebeu o Vitória, que saiu na frente com o Elkson. Então? Mineiro cruzou para Nicão fazer o segundo. Giovani botou na frente e fez 3-0. Renilton aproveitou o escanteio e diminuiu para o Serrano. Carlos Júnior fez o segundo do time da casa, mas parou por aí. Placar final, Vitória 3, Serrano 2. Vimos assim, né, os gols da partida entre a equipe do Vitória e a equipe do Serrano. Então, o Vitória volta no próximo sábado. Dessa vez vai jogar contra a equipe do Camaçari. O jogo será às 17 horas e vai ser lá no Barradão, né? Vamos assistir aos gols do campeonato, né? O que aconteceu durante o Campeonato Baiano de Futebol. O Bahia, que jogou mal, mais uma vez, perdeu para o Atlético de Alagoinhas. O Bahia jogou muito, mas muito mal, dessa vez perdendo assim a liderança do grupo 3. Ele sofreu sua segunda derrota consecutiva no Baianão 2011. Nesse domingo, dia 10, o time de Wagner Benazzi, que já se afastou do Bahia, foi derrotado pelo Atlético de Alagoinhas por 1-0. E olha que foi uma confusão enorme. Primeiro houve um lance onde o Atlético tinha chutado a bola tinha entrado, o Bandeira disse que não, foi uma confusão, criou uma grande situação, e aos 48 minutos, encerrando a partida, a equipe do Atlético de Alagoinhas conseguiu a sua vitória lá no Carneirão, em cima da equipe do Bahia. A partida válida pela 5ª rodada da segunda fase da competição. O atacante Robert marcou o único gol do jogo. A partida foi marcada também por muita confusão no segundo tempo, que começou após Robert marcar um gol e Marcos tirar a bola, quando ela já tinha ultrapassado a linha divisória. Porém, o árbitro Rodrigo Martins Sintra anulou a jogada porque o assistente Alessandro Matos marcou impedimento na origem do lance. Com isso, os jogadores do Carcará partiram para cima da arbitragem e o presidente do clube, o Albino Leite, que não tinha nada a ver com a história, pulou o alambrado e aí derrubou o auxiliar Alessandro Matos com um empurrão. A confusão só terminou 7 minutos depois, quando o árbitro expulsou Sandro, a reserva do Atlético, e solicitou que o dirigente do time de Alagoinhas
fosse retirado de campo. Essa confusão termina em cadeia. Classificação com resultado, o Bahia permanece com 7 pontos, mas está na segunda posição do grupo 3, pois foi ultrapassado pelo Xará de Feira de Santana, líder da chave com 9 pontos. O Bahia de Feira, após bater o Vitória da Conquista por 2-1 fora de casa. Agora o Bahia precisa vencer o Bode lá em Conquista no próximo domingo, às 17, às 16 horas, em Pituaçu, para garantir vaga nas semifinais do Baianão. Antes disso, o Bahia vai ter um compromisso importante contra o Atlético do Paraná nessa quarta-feira, 13. O jogo vai acontecer às 21h50 pela Copa do Brasil. O Bahia agora está entre a cruz e a espada. Vamos então assistir os gols da partida? Vamos lá. Foi um jogo que começou com muita correria. Correria dos dois lados. O Bahia mais objetivo, chegando mais na área. Depois do meio para o fim foi que o Atlético equilibrou mais e passou a levar perigo em cruzamentos. Aí mais um cruzamento aí na área do Bahia. Na verdade, os dois times estão insistindo muito nessa jogada de bola aérea, nos bola cruzamentos, né? Eu achei o Bahia mais objetivo nos minutos iniciais, até os 20 minutos, com chutes a gol, dando trabalho ao goleiro Vinícius. O Atlético custou a se achar nessa arrumação tática que o técnico Quintino Barbosa quis dar. Aí o lance de Zezinho, olha que tinha Rafael solto do lado, ele preferiu chutar para gol. A partir desse lance, o cruzamento de Carlos Alberto, a cabeçada de Robert, foi que o Atlético despertou para o jogo. Na verdade, eu acho que o Robert nem desviou na bola, não chegou nem a cabecear. A bola ficou lamentando aí, porque perdeu um gol, uma chance muito preciosa para o time do Atlético. Aí mais uma bola na área, Jorge Alain. O Helder, não, né? Pegou em cheio, mas não acertou o alvo. A bola passou ali pertinho. O goleiro Vinícius caiu. É mais uma chance do Bahia. O rebote e os volantes aparecendo lá dentro da área. Nesse outro lance aí, cabeçada do Naldo, passou por cima. O goleiro Omar também apenas acompanhou. Marcos Neves de primeira. Carlos Alberto. Tem que voltar tudinho. Com camisa 4, o Ed. Vimos assim os gols das partidas, inclusive a confusão entre a equipe do Atlético e do Bahia, né, pela não marcação daquele gol. Foi uma confusão enorme, mas vamos ver agora, acompanhar os gols que aconteceram.
Beleza, então. Acompanhamos assim alguns gols, né? Mas nós vamos a um bloco de comerciais e retornaremos rapidinho, quando nós estaremos passando para vocês os gols pelos estaduais do Brasil. Valeu, então? Daqui a pouco a gente está de volta. Se você vai reformar ou tá pensando em construir, o lugar certo é Hidroluz. Venha logo conferir tudo pra sua construção. Você encontra aqui. Tá querendo qualidade com preço baixo? É aqui, Hidroluz. Newnet, atendimento em 100% da cidade. A melhor estabilidade em serviços de internet, com suporte técnico diariamente até às 22 horas. Atendimento técnico super capacitado. Qualidade e segurança de informações para você e sua empresa. A Newnet traz estes e muitos outros diferenciais para que você possa ter sempre o melhor em serviços de internet. Newnet, sempre conectada com você. Telefone 3621-7305. Quem tem o melhor e me faz andar muito bem. Serrana tem o Chevrolet que eu sempre sonhei. Serrana, sua concessionária Chevrolet. Avenida João Fraga Brandão 313, Rodoviária. Fone 36213536, Jacobina. Alugamos apartamentos de 1 e 2 quartos, em excelente localização, bem no centro de Jacobina. Maiores informações pelo telefone 9964-2198. Tá aí de volta. Retornando então para assistirmos agora aos gols pelos campeonatos estaduais, Campeonato do Rio, Paulista, Pernambucano. Vamos lá então aos gols de ontem, de sábado e do domingo, né? Nos estádios de todo o país, o futebol parou por 1 minuto. E fez silêncio para lembrar os adolescentes mortos no massacre de Realengo. No clássico disputado no Rio de Janeiro, várias faixas traziam mensagens de solidariedade. O time do Botafogo entrou de luto. O time do Flamengo entrou com o Iago Dias, sobrevivente da tragédia, que ganhou uma camisa com os nomes de todos os colegas mortos. No jogo, o Flamengo venceu por 2-0. 2 gols do Thiago Neves. E em São Paulo, o Corinthians fez uma bonita homenagem. Balões com os nomes das vítimas do Colégio Tasso da Silveira, como a Larissa, o Igor, a Milena. E cada jogador levou o nome de um deles no uniforme. Na camisa do Liedson, Jéssica. Na do Júlio César, Luísa. Na do Ralf, Samira. Foi assim com todo o time.
Legal a homenagem. Além disso, o Corinthians apresentou oficialmente o Adriano para a torcida. E o Imperador assistiu a partida ali, pertinho do Ronaldo. Não viu um bom jogo para o Timão. O Leandro Castan fez pênalti no Arthur e o Eduardo fez o primeiro gol do São Caetano, 1-0. O Eduardo também fez o segundo gol do Azulão. E pior, no caminho meteu uma caneta no Leandro Castan. Eduardo, São Caetano 2-0. O Corinthians tentou reagir, meteu bola no travessão, mas só conseguiu um golzinho no chute do Paulinho. A bola desviou no marcador e foi certinha lá dentro do gol. Mas foi pouco para evitar a derrota. São Caetano 2, Corinthians 1. Quando o Gustavinho fez 1-0 para o Americano, o torcedor do Fluminense já começou a pensar, não é possível, a situação já está feia, o time está praticamente fora da Libertadores, vai ficar praticamente fora do Campeonato Carioca também? Não, senhor. Conca sofreu a falta e bateu a falta com categoria. Entenderam? Com categoria. Desculpem, foi péssima essa, mas foi ótimo gol. Conca, 1-1. E logo depois da saída de bola, o Conca encontrou o Júlio César, que encontrou o Araújo. Araújo, 2-1. Mais uma bola do Conca e mais uma troca de passes legal do Flu. Fred, Marquinho, Mariano. 3-1 Fluminense, Mariano. E o mais bonito ainda estava por vir. Adivinha quem deu o passe? Conca outra vez. Mas o que o Araújo fez, num drible de corpo, o marcador passou voando. E o Araújo mandou a bola para a rede. 4-1 Fluminense. Para fechar, o mais incrível dos gols, Marquinho de cabeça. Mais incrível não pela cabeçada do Marquinho, mas olha como a bola foi parar na cabeça dele. Foi o goleiro Jefferson quem chutou. Vai tentar fazer isso em casa. Fluminense 5, Americano 1. Em Minas Gerais, o América também sofreu. Com os gols do Fernandão e do Vander, o Democrata abriu 2-0. Mas o América reagiu. Leandro Ferreira fez 2 gols e empatou a partida. O terceiro do América foi do Fábio Júnior. Eu rasgo meu pescoço e não quero mais pensar em nada. E o Irênio fez o quarto. O Democrata só conseguiu mais um com o Fernandão e não atrapalhou a virada americana. América 4, Democrata 3. Em Santa Catarina, o Figueirense também saiu perdendo. O Rony fez 1-0 para o Criciúma. Mas depois o Figueira veio com tudo. O João Paulo fez o gol de empate. O Túlio fez o gol da virada. E o Pitone fez mais um. O Criciúma só conseguiu diminuir com Thales Cunha. Figueirense 3, Criciúma 2. No Rio Grande do Sul, o torcedor do Internacional também sofreu. Fábio Alemão e Cirilo fizeram os gols e o Canoas abriu 2-0. Aí a turma do Canoas pensou, é hoje que a gente detona o Inter. Mas virou, amigo. A canoa virou. Rafael Sobis fez 2 gols e empatou a partida. D'Alessandro fez outros 2. E o segundo veio depois de um passe de calcanhar do Rafael Sobis. O Kavenag fez o 5º do Internacional. E o Leandro Damião fez o 6º gol. Isso aqui é uma virada. Leandro Damião, Internacional 6, Canoas 2. Os números normalmente são indicadores precisos. Por exemplo, número de crianças na entrada em campo indica popularidade do jogador. Dagoberto com 3, Rivaldo com 4. Mas o Rogério Ceni e o goleirão do São Paulo fez jus à fama e meteu mais um gol. O gol 101 da carreira dele. 1-0 São Paulo. E os números continuaram impressionantes. Marlos 2-0. Dagoberto 3-0. Aleilson 3-1. Mas para fechar a conta, Ilcinho roubando a bola e fazendo gol. São Paulo 4, Noroeste 1. O Ceará foi pior. O Thiago Humberto fez 1. O Marcelo Nicasso fez 2 dele. O Yarley fez mais 1. E o
Washington fez mais um. Ceará 5, Ferroviário 0. Muitos gols. Tivemos jogos exagerados, mas também tivemos jogos econômicos. O Atlético Paranaense, por exemplo, o gol do Guerron, 1-0 em cima do Cianorte. Pronto. Economia era a palavra lá no Paraná. Gol do Davi, Curitiba 1, Corinthians Paranaense 0. E o Coxa há 23 jogos invicto, hein? No Campeonato Baiano também bastou um gol do Robert. E o Atlético de Alagoinhas venceu o Bahia por 1-0. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio levou um gol. Quem marcou para o Santa Cruz foi o Alejandro. E o Grêmio fez um gol. Borges fez. Grêmio 1, Santa Cruz 1. Em Minas, o Atlético Mineiro fez 2 gols. Um do Ricardo Bueno, outro do Magno Alves. 2-0 em cima do Caldense. Pelo Campeonato de Santa Catarina, o Avaí saiu na frente com Rafael Coelho, o Marcílio Dias empatou com o gol do Cristiano e aos 43 minutos do segundo tempo veio o lance da discórdia. Falta entrando na área, mas dentro ou fora? Começou o maior bate-boca, o Marcílio Dias dizendo que foi fora da área, o Avaí querendo pênalti, 7 minutos de jogo parado, até que o juiz decidiu. Não foi pênalti, só falta. Mas olha a risadinha do Marquinhos, é como se ele dissesse, falta daí pra mim é pênalti. Marquinhos e o gol da vitória. Avaí 2, Marcílio Dias 1. Assim, tivemos os gols, né, que aconteceram nos campeonatos estaduais. Destaque aí para a grande goleada do Fluminense e goleada também da equipe do São Paulo. E a derrota do Corinthians, mais uma vez o Corinthians se distanciando do grupo, né. Pelo campeonato lá do 15 de novembro, né, a Copa Master de Futebol, a equipe do Caíra se encontrou com o ABC e se classificaram para a final. O Jazidão vence em Filadélfia e o Cruzeiro do Peixe e o Expressinho desbanca o Serrano de Quixabeira e Verdes Mares vence Folgado. O Vale do Poço ganha por WO. Copa 13 de junho, já definidos os classificados do grupo 3. O Campeonato Jacobinense de Futebol, o Palmeiras ontem venceu a equipe do Vitória de virada. O Palmeiras que começou perdendo, né? E conseguiu o empate e depois a vitória e garante assim a primeira vaga e vai domingo pegar a forte equipe do Vila Nova, encontro de gigantes domingo, né? Nós vamos ver o que é que vai acontecer entre Palmeiras e Vila Nova pelo Campeonato Jacobinense de Futebol. Já classificado, o próximo jogo vai ser a equipe do Catinga do Moura, vai enfrentar a equipe do Vitória no outro domingo, né? Nós tivemos durante todas as partidas do futebol brasileiro, né, as homenagens que as equipes prestaram em solidariedade às vítimas lá, naquele absurdo que aconteceu lá em Realengo, né? E nós aqui da Bahia Foco TV também nos congratulamos com as famílias enlutadas lá no Rio de Janeiro, né? Muitas faixas nos jogos lembrava o que aconteceu com o pessoal lá no Rio. A equipe do Botafogo entrou de luto. O time do Flamengo entrou com Iago Dias, um dos sobreviventes da tragédia, e ele ganhou uma camisa com o nome de todos os colegas mortos. No jogo, o Flamengo venceu o Botafogo por 2-0. 2 gols de Thiago Neves. E o Corinthians lá em São Paulo fez uma belíssima homenagem também às vítimas, né, com balões, com o nome das vítimas do Colégio Tasso de Silveira. O Corinthians apresentou oficialmente ontem o Adriano para a torcida, como nós vimos aí na passagem, né? O Adriano foi apresentado ontem à torcida. O Imperador agora vai botar o seu reinado lá em São Paulo. Coisas que aconteceram durante o campeonato baiano e estadual, né? Nós vamos encerrando por aqui e amanhã nós estaremos de volta falando sobre o futebol de nossa região, né? Jacobina e região. Boa tarde para todos vocês e até a próxima, que será amanhã, quando nós estaremos aqui falando sobre o campeonato jacobinense, falando sobre o campeonato dos clubes, né? Trazendo algumas pessoas. Vou tentar trazer um atleta para nós falarmos essa semana. Vamos movimentar mais o campeonato jacobinense de futebol com a presença de dirigentes, também com atleta mesmo, porque já estamos entrando
nas semifinais do Campeonato Jacobinense de Futebol. Boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. Se você vai reformar ou tá pensando em construir, o lugar certo é Hidroluz. Venha logo conferir tudo pra sua construção. Você encontra aqui. Tá querendo qualidade com preço baixo? É aqui, Hidroluz. Newnet, atendimento em 100% da cidade. A melhor estabilidade em serviços de internet, com suporte técnico diariamente até às 22 horas. Atendimento